Bom dia, doutor. Seja bem-vindo aqui ao programa Justiça e Conservação. Bom dia, tudo bem com você? Tudo bem, tudo ótimo. Doutor, estava adiantando para o pessoal aqui que a gente vai falar sobre a campanha deste ano, né? De levar, né, os filhos ao otorrinolaringologista, mesmo em época de pandemia, né? É o lema e é muito importante isso, né, doutor? Não dá para descuidar de alergias, resfriados, qualquer sintoma mais preocupante. O grande problema são doenças que ela tem um potencial de complicação e por causa da pandemia todo mundo se retrai, né? Ninguém quer ir médico, ninguém quer ser atendido, sabe? E fica postergando, guardando problemas. Então, a Academia Brasileira de Otorrinolaringologia Pediátrica começou uma campanha agora e ela vai em vários temas, ela vai chegar. E essa primeira que saiu agora é sobre o ronco, que é uma coisa aparentemente simples, aparentemente inofensiva e, na verdade, traz um prejuízo imenso para a criança. Então, nós vamos ter uma disposição para falar sobre isso. Exatamente, né? O ronco, não é coisa só de adulto, tem muita criança que sofre com isso, né, doutor? E como que seriam as causas? É alguma malformação do aparelho respiratório da criança? Alguma fonte alérgica? O que que é mais comum? Veja bem, normalmente, na criança, o ronco, no adulto, às vezes, é pela idade, a flacidez muscular e tal, produz o ronco. Agora, na criança, não. Normalmente, o ronco é por uma obstrução nasal, entendeu? Então, e aí você tem que abrir uma chave, né? Obstrução nasal em criança, que pode ser? Pode ser desde um desvio de septo, uma rinite alérgica, um pólipo, mas o que é mais comum na criança, o que mais incide na criança, faz com que ela fique um respirador bucal. São as hipertrofias, quer dizer, o aumento da amígdala e da às vezes as duas, às vezes uma, às vezes concomitante com uma rinite alérgica, concomitantemente também um desvio de septo, né? Porque tem aquelas crianças que às vezes vai mais de uma vez para pegar as doenças otorrinolaringológicas, como outras coisas, né? Infelizmente é assim. Então, às vezes tem desvio de septo, tem rinite alérgica, tem aumento de amígdala, tem aumento de adenoide. Então, essa criança tem uma qualidade de vida péssima. Quem já ficou resfriado uma vez sabe como é que é respirar pela boca. É horrível, né? Você dorme mal, você acorda mal, passa o dia mal. Então, a respiração nasal é fundamental, principalmente na criança. Por quê? Porque é uma coisa simples, né? Respiração bucal, um ronco, não, isso não é nada. E as consequências são muito graves. Tá? Vamos falar do estética. Então, a criança respiradora bucal, ela vai deformando o crescimento facial, ela orienta mal esse crescimento facial. Então, aquela criança que fica com a mordida chamada mordida aberta, né? O dente para frente, o encurtamento labial, o palato sobe e ela acaba tem uma qualidade muito ruim, então acorda várias vezes à noite. O que acontece para a questão endócrina? Ela produz menos hormônio de crescimento, porque o crescimento, a maior parte é produzido durante o chamado sono REM profundo. Como ela superficializa toda hora o sono, ela está lá respirando mal, de repente ela e superficializa o sono. Isso interrompe a produção de hormônio de crescimento. Então, ela começa a diminuir o crescimento. Então, questão estética, questão endócrina, ela produz menos hormônio antidiurético, então ela é uma criança que faz xixi na cama, fora de tá? Então, e ela vai, então ela produz, então com relação ao sistema neuropsicológico, é uma criança extremamente irritada. Às vezes a mãe diz assim, nossa, doutor, acho que meu filho tem TDAH, entendeu? Por quê? Porque ela é irritada, ela briga com os colegas, ela recebe a advertência da escola
E não é nada disso, é porque ela dorme mal. Então, o adulto que dorme mal, que ronca, que faz apneia, ele é sonolento. É aquele indivíduo que está dirigindo e dorme, é aquele indivíduo que está numa reunião, ele começa a passar as transparências, diminui a luz, ele dorme, começa a roncar na frente de todo mundo, isso é comum. No cinema ele dorme. A criança não, a criança é uma criança agitada, uma criança, né? E não é aquela criança do supermercado que quer uma bala, a mãe não dá, ele joga no chão e se bate e grita. Entende? Então, isso não é, na maioria das vezes, não é porque a criança é nervosa e irritada, ela está irritada porque ela tem um desencadeador para isso, falta de qualidade de sono. E isso já se manifesta desde bebê, doutor? Quando o bebê assim, faz muito barulhinho para dormir? Não, tem outras coisas, né? Tem uma chamada rinite do lactente. A criança, quando nasce, muitas vezes ela tem o esfíncter do esôfago, ele é imaturo. Então, deixa voltar a mamada. Ele vai para o estômago e volta com como se fosse um refluxo. É chamado refluxo fisiológico, mas muitas vezes dá problema. Então, ela acaba vindo, vem às vezes pelo nariz, esse leite com suco gástrico produz um obstrução, entende? É aquele o ronco do porquinho, né? Então, essa é uma coisa que é passageira, é transitória. Normalmente, quando esse esôfago ele amadurece, desaparece o problema. A maioria das vezes desaparece, às vezes não, às vezes você tem que tratar também, entendeu? Mas a maior parte dos problemas da obstrução nasal de criança, principalmente a obstrução que leva a uma sono, assim, da apneia obstrutiva do sono, a SALS, é por hipertrofia, por aumento de amígdala e adenoide. Então, aquela criança que fala, como se tivesse batata quente na boca, ô papai, tudo bem? Como é que tá? Tá tudo certo. Entende? Tem uma amígdala muito grande, então faz esse som, né, de batata quente na boca. Então, essa é uma criança que muito provavelmente está fazendo apneia obstrutiva do sono. Isso é grave, isso é muito grave. Isso faz descompensação cardíaca, inclusive, sabe? Então, o coração fica batendo muito mais para jogar mais sangue nos pulmões para oxigenar esse pulmão, entende? E esse coração é um músculo que entra em falência, entendeu? Então, tem que ter cuidado com essa criança que ronca, principalmente a que faz apneia. O ronco já não é normal. Agora, se estiver fazendo apneia, é grave. Tem que ir no otorrino, embora tenha pandemia, tem que ir no otorrino. Tem que ver porque é grave. E doutor, como que a mãe ou o pai ou o avô responsável pela criança pode identificar quando esse barulho que ela está fazendo é realmente preocupante? É um ronco alto, como o de adulto? Tem gente que chega para mim e diz assim, doutor, meu filho ronca mais do que meu pai, meu avô da criança, né? Ronca assim, que parece um adulto. Realmente, tem criança que ronca que os pais não conseguem nem dormir. Dorme num outro quarto e não consegue dormir de tanto que ronca. E por incrível que pareça, tem gente que acha que isso meu avô roncava, meu pai roncava. Também isso é genético, isso é hereditário, entende? Não, não é. Tem que observar, tem que saber, tem que cuidar, porque é grave. É grave. E o tratamento, doutor, o senhor falou da amígdala, do adenoide, esse é um tratamento cirúrgico? Tem algum remédio? Como que vocês têm lidado com essas crianças para tentar solucionar, amenizar o problema? Normalmente o tratamento é da causa, né? Você pode tratar um sintoma, mas você tem que ir atrás da causa. Então você tem que saber se essa criança é alérgica, entendeu? Nos primeiros 5, 6 anos de vida, não é muito fácil, não tem os exames são muito conclusivos com relação à alergia, sabe? Mas se tem genética, né? Se o pai tem alergia, se o avô tem, se o irmão tem. Então, e depois, quando você olha a criança, você examina o nariz, aspecto que você já identifica como um nariz alérgico, entendeu? Então, é um nariz mais pálido, os
é uma estrutura normal do nariz. Às vezes a mãe diz assim, doutor, tem uma bola dentro do nariz que está me preocupando, entende? Aí você olha e diz assim, ó, essa bola é normal, é o corneto. Só que ele está um pouco aumentado porque provavelmente o teu filho tem uma alergia nesse nariz. Então você tem que tratar as causas. Então, quando é alergia, é alergia. Então tem que tratar a alergia. Se é desvio de septo, por exemplo, já é um pouquinho mais complicado. Por quê? Porque o desvio de septo na criança, ele tem que ser encarado com muito cuidado. É como no adulto que você pode intervir cirurgicamente, o nariz já está com todo o crescimento pronto, então você pode ressecar parte do septo sem problema nenhum do crescimento. Já na criança, para você intervir no septo, você tem que intervir com muito critério, porque se você exagerar nesse septo, o que vai acontecer? Vai atrapalhar o crescimento da pirâmide nasal. Aí, olha essa criança, né? Entende? Isso daí, só de você olhar, você vê que é o respirador bucal. Então, aí, mas como a maioria dos problemas do respirador bucal na infância é de rinofaringe e de orofaringe, quer dizer, lá da parte posterior do nariz e da faringe, da garganta, então é fácil você fazer o diagnóstico. Então você baixou a língua, às vezes a mãe diz assim, doutor, quando ele abre a boca assim, olha, eu vejo aquelas duas bolas encontrando. A mãe já deu o diagnóstico para a gente, entendeu? E não é difícil fazer. Quando você tem uma amígdala de tamanho normal e essa ronca faz a apneia à noite, então você tem que já descartar ela, tem desvio de septo, então você tem que ir atrás da adenoide. Então, como é que você faz a avaliação da adenoide? A adenoide você não consegue enxergar ela ao olho nu. Então, você faz a rinofaringoscopia, que é com a fibra ótica, coloca por dentro do nariz e vai até o rinofaringe e lá você vai ver que está aumentada de tamanho, está obstruindo. Ou você faz um raio-x que é raio-x dessa porção posterior do nariz. Eu prefiro, porque a criança que faz a nasofibroscopia, ela não quer nunca mais me ver na frente, entendeu? Como eu vou ter que conviver com essa criança, então eu transfiro a bronca para o radiologista, porque não dói nada, não tem problema. Então vai lá, faz um perfil. Quando é um lugar que a gente conhece, que faz bem feito, é perfeito. Vem com a radiografia, você mostra para a mãe, olha, o que está acontecendo? Mostra para os pais, né? O que está acontecendo? Tem aqui, olha, está ocluindo. Normalmente eu tenho uma radiografia normal, entende? Eu mostro a alterada. E perfeitamente. Nossa, doutor, é só esse fiozinho que passa de ar. É como se fosse uma imagem de uma ampulheta, sabe? Fecha e depois abre embaixo outra vez. Então, é bem fácil o diagnóstico. Dificilmente você, e com a experiência, né, que a gente acaba adquirindo através dos anos, você já sabe. Quando a criança entra no consultório, você vai observando o comportamento. Ela vai querer mexer numa coisa, a mãe já está preocupada, vai lá, pega a criança, aí ela chora já chuta, tem uns que bate a cabeça na parede, é impressionante, às vezes, a agressividade que a criança fica. Aí eu digo à mãe, problema dele, pode até que ele tenha outro problema, pode até que ele tenha outros problemas, mas o problema respiratório, com certeza, está fazendo com que essa criança tenha essa agressividade, briga com os coleguinhas na escola, só está recebendo advertência. E é uma coisa para resolver, eu digo muito simples e eu digo com muita segurança, por quê? Porque eu tenho 9 netos, eu operei 3. E tive que colocar dreninho no ouvido, porque estavam na idade de falar, não estavam falando direito, muitas trocas, um atraso assim evidente de linguagem, por quê? Porque tinha catarro no ouvido e não, aí a audição cai. Então os 3 eu mesmo operei, entendeu? E tem um agora que eu estou esperando, tá? Tô na análise final que provavelmente eu vou operar também. É a Casa de Ferreiro Espeta de Pau, né? Então é bem comum, né, doutor? E pode ter ser uma sequela de um resfriado, de uma gripe mal curado? Sempre essas crianças elas têm assim uma facilidade maior. Uma criança que tem um adenoide grande, ela
pelo fato de ter muita secreção, a secreção que nós produzimos no nariz, nos seios da face, que é normal, você nem percebe que você está deglutindo, você vai produzindo e vai deglutindo. Essa secreção, ela encontra um obstáculo, entendeu? Essa adenoide, ela faz um obstáculo lá atrás do palato ali, sabe? E ela fica acumulando. Água parada contamina. Secreção, né? Muco parado é um meio de cultura maravilhoso para bactérias. Então, uma criança que repetidamente está fazendo infecção de vias aéreas. Então, a mãe já... Eu pergunto, né? Da anamnese, eu pergunto. Ele tem resfriado assim com frequência? Senhora, doutor, cada 15 dias faz uma semana de antibiótico, mais 15 dias mais ou menos, daí mais um antibiótico. Isso é muito comum. Então, a criança vive resfriada, vive tomando antibiótico. Por quê? Porque tem um bloqueio dessa secreção e faz uma coisa que hoje se conhece bem, até pouco tempo atrás não se conhecia direito, uma coisa chamada biofilme bacteriano. Então, a bactéria, ela se instala na adenoide, ela forma como se fosse uma casa-mata. Então, as mais brabas ficam ali dentro, as outras ficam na periferia. Por um problema ou por outro, o pessoal sempre diz assim, doutor, não pode tomar um sorvete, não pode tomar um vento maior que já vem secreção e tal. Isso é uma coisa que você tem que considerar, que tem o biofilme bacteriano, e essa criança, por qualquer coisinha, qualquer diminuição da imunidade, mutação brusca de temperatura e tal, essas bactérias, elas saem dessa casa-mata e fazem a infecção. Aí dá antibiótico, você mata, mas as periféricas, as mais bravas, ficam nessa casa-mata próxima. E isso só é diagnosticado na microscopia eletrônica. Então, não é um diagnóstico simples, né? Para microscopia eletrônica, não é todo lugar que tem, e depois você tem que tirar para mandar para a microscopia. Mas isso, então, é muito bem estudado, porque você manda para a microscopia eletrônica, isso não é rotina. Não é rotina, só em alguns estudos e tal. Você manda e vem a identificação do biofilme bacteriano. Então, você vê que são coisas pequenas, produzem grande transtorno. Então, essas crianças que fazem o biofilme bacteriano e que com muita frequência são as crianças que mais a chamada otite média aguda de repetição e acaba ficando a otite média secretora. Fica aquele catarro dentro do ouvido e não sai mais esse catarro. Faz uma pressão negativa muito grande dentro dessa caixa timpânica e esse catarro não sai. Então, a criança ela perde 20, 25 decibéis da audição. Então, a criança que diz assim, a mãe, eu pergunto, né? Ele escuta bem? Olha, quando ele quer. Aí você já fica com o pé atrás. A criança não escuta só quando quer. A criança escuta. Tem que escutar. Se não está escutando direito, não é porque quer ou porque não quer, é porque está com dificuldade. Aí você olha, está lá. Você faz o diagnóstico no otoscópio, né? Você olha e vê que tem catarro no ouvido e tal. Aí você faz um exame de audição e comprova. Tem lá 20, 25 decibéis, vezes 30. Entende? Essa criança está perdendo informação, assim, muita informação. E numa época que ela está fazendo o amadurecimento da córtex cerebral auditiva, do tronco cerebral auditivo. Então, ela amadurece com jeito. Depois vai ter sequelas quando adulto. Vai ter alteração, chamada alteração do processamento auditivo central. Claro que realmente você resolve, mas é um outro processo que poderia ser evitado. Muito sério, né, doutor? A gente está falando muito de adenoide, aí não sei se todo mundo entende, né? A gente ouve falar adenoide, mas é como se fosse um tecido que fica ali entre o nariz e a garganta, é isso, né? É normal a gente ter adenoide, o problema é quando ela fica aumentada por causa de irritações, como o senhor está comentando? Criança tem, ela nasce com adenoide. E normalmente ela aumenta de volume, é normal, faz parte do tecido de defesa do organismo. Só que é normal até certo ponto. A partir de certo ponto, ela é anormal, ela traz malefícios, entende? E a correção, quando bem indicada, é tão gratificante, Sandra,
se você não tem ideia, a mãe chegar para vocês e dizer, doutor, nossa senhora, doutor, é uma calma agora, o comportamento. Tem uma psicóloga, nunca me esqueço, psicóloga que eu operei o filho dela e ela na amnese contou que era toda semana vinha uma cartinha da escola e tal. Aí eu operei, ela demorou para vir fazer o retorno, sabe? Sei lá, um mês depois ela chegou e falou assim, doutor, o senhor trocou meu filho no centro cirúrgico. Eu falei, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que eu fiz de besteira, né? Ana, mas o que aconteceu? Ela falou, não, doutor, eu não acredito. Ele está ganhando elogios na escola pelo comportamento. Falei, ah, meu, que susto que você me deu, né? Muda completamente o comportamento. Muda, é assim. A gente, a gente pode tomar a gente como exemplo, né, doutor? Quando a gente fica sem dormir, né, alguns dias direito, não cumprindo aquelas horas necessárias, a gente fica totalmente irritado, desregula a alimentação, desregula o humor, desregula tudo, até o peso, né, doutor? Imagina uma criança que está aí a vida inteira sofrendo com isso, dormindo mal, né? Agora, até essa questão do peso, tem alguma relação como tem com o adulto, quando ele ganha peso, um pouco de barriga, começa a roncar? Com a criança tem essa relação direta ou não? Obesidade faz. E a obesidade, ela não é só para fora, né? Ela é para dentro também. Então, faz uma constrição dessa faringe. Então, o obeso ronca, mesmo criança. Então, é um problema que você tem que avisar os pais. Olha, ele tem uma adenoide grande, tem uma amígdala grande, mas ela não tem só isso. Então, para que a gente possa resolver esse problema, nós vamos tirar, porque às vezes a própria adenoide, a própria vida faz com que essa criança, como ela tem dificuldade para se alimentar de sólidos, o que ela faz? Ela começa a alimentar de líquido e pastoso. E aí muito o alimento com muita caloria, sabe? Muito carboidrato. Então, o que acontece? Ela começa a engordar. Por quê? Porque ela mastigar. Já pensou você mastigar com o nariz trancado? Aí, o que acontece? Ela começa a jogar para dentro, né? Ou ela não quer comer, ou ela come e sem mastigar nada. Então ela começa só a comer comida líquida e pastosa e mais nos carboidratos e com caloria intensa, entende? Então ela vai engordar. Então você tem que olha, nós vamos resolver o problema que resolver. Agora o outro problema você vai ter que ir no pediatra, com o endocrinologista, para fazer uma dieta alimentar para diminuir o peso. Mas normalmente o resultado é muito bom. A criança deixa de ser ansiosa, sabe, de ter aquela ansiedade. É muito gratificante para a família e para a gente, né? Que pais chegam e dizem assim, ai, doutor, nunca mais dei antibiótico para o meu filho. Um ano depois, tem outra coisa, uma cerinha no ouvido, nunca mais. Eu falei, eu brinco sempre, né? Por isso que tem essa campanha dos farmacêuticos contra mim, né? Querem tirar daqui de qualquer jeito, né? Por quê? Porque não compra mais antibiótico. E de regra é isso que acontece. Parece ser uma coisa mágica, né? É medicina, é medicina. Bem feitinha, é fantástico. Bem indicada e bem executada, o resultado é fantástico. Exatamente, né, professor? É importante ficar atento, né? Não negligenciar um ronco numa criança, num adulto também não é normal. Tem tratamento e se não tiver tratamento tem sequela e tem sequela grave, né? É importante os pais não empurrarem com a barriga, não acharem que essa situação é normal, né? Que tem muito pai achando que o senhor falou aí tem sequelas gravíssimas, até deformidade de face, de boca, é questão do crescimento, né? Do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento da fala, né? Do aprendizado, é muito sério mesmo, doutor, muito séria essa situação. Então, se você está ouvindo aí, está vendo teu filho, conhece sobrinho, alguma criança aí que tem esse problema de ronco, né? Indique essa entrevista, é muito importante. Indique também que vá ao pediatra, vá ao otorrinolaringologista, mesmo, né, durante a pandemia. Doutor, eu queria agradecer muito aí a sua participação no programa Justiça e Conservação. Foi um prazer conversar contigo, receber essas informações, né, e divulgar também a importância das pessoas levarem os filhos, as crianças ao otorrino. Não, sem dúvida alguma. Eu que agradeço essa oportunidade, sabe, Sandra, porque realmente é uma coisa, a cirurgia é uma. Trabalho no Pequeno Príncipe, né? Nossos anestesistas são anestesistas pediátricos, só trabalham com
criança, estão acostumados a anestesiar criança com um dia de vida para operar o coração. Entende? Então, é muito seguro. Se você fizer num serviço, num hospital, que tem vários aqui em Curitiba, hospitais de Curitiba hoje é um centro médico reconhecido, de excelência. Então, se você fizer num hospital de boa qualidade e tal, o risco é mínimo. Se disser que não tem risco nenhum, é falácia, né? Mas o risco é mínimo, tanto é que eu tive coragem de operar até para operar o meu quarto neto. Entendeu? O risco é mínimo, o resultado é fantástico, viu? Muda a vida desse ser humano, né, doutor? Muito obrigada pela sua participação. É um ótimo trabalho aí para toda a equipe do Hospital Pequeno Príncipe, esse hospital que é uma referência nacional e internacional no atendimento das crianças e dos jovens, dos adolescentes. Prazer conversar contigo, doutor Lauro. Tá bom? Um beijo para vocês todos, para os seus telespectadores e ouvintes, tá bom, Sandra? Até Grande... temos uma aluna sua aqui, doutora Rafaela Sobrinho, que é otorrino também, falou que o senhor foi mestre dela, aí o pessoal está dando valor. Rafael, excelente profissional. Sempre foi muito dedicada, tem muita competência, muita seriedade, sabe? É e tem cria uma empatia muito grande com, com o paciente, sabe? É um excelente profissional. Muito legal. Um alô aí para a Rafaela também. Bom dia, doutora. Professor, doutor, professor também, né? Até a próxima. Então, muito obrigada pela sua participação. Nós temos, eu sou professor ainda porque a gente tem um serviço de residência no hospital, sabe? Tem um serviço de residência e tem um serviço de pós-residência, que a gente chama de fellow em otorrinopediatria. Um dos melhores do Brasil, modéstia à parte.